E aí pessoal, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque recentemente eu comprei um Delay Strymon Timeline e eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar algumas utilidades que eu tô tendo para ele. Não é um review nem um tutorial, é só mostrando mesmo como eu tô usando e como que ele tá suprindo as minhas necessidades. Vale dizer que antes do Strymon eu tava usando o Pigtronics Ecolution, que é um pedal muito bom, que é uma cópia do Memory Man, só que com algumas coisas a mais. E ele tem um monte de função maravilhosa, só que eu acabava não explorando tudo que eu podia, porque eu sempre deixava ele numa função de delay mais clássica, né? Porque eu uso muito delay, então de toda a música que eu toco eu acabo precisando ter esse delay clássico, então quase nunca conseguia usar as funções mais diferentonas dele. Eu acabei comprando esse aqui também, da Mower Re-Echo, só para fazer slapback e usando os dois, né? O Ecolution e o Re-Echo. Mas agora com o Timeline eu consigo ter também as opções mais exóticas, porque ele tem presets e era isso que eu estava precisando mais na minha vida. Eu vou mostrar então alguns presets que eu criei, então vale dizer que os botões não necessariamente vão corresponder ao som que está saindo, né? Porque quando você muda o preset, o som muda, mas o botão não muda. Então tenho isso em mente. O primeiro banco de som que eu criei, eu botei um delay de fita, tapezinho no A. E no B eu botei o The Bucket, chegando o mais perto que eu pude do som do meu pedal antigo, o Ecolution. Tá rolando um filtrozinho de agudos, né? E bastante modulação. Modulação lenta. E já aqui no tape, um filtro que vai mais para os médios, né? Um filtro tanto agudo quanto grave. E aqui no Mower, eu deixo sempre ligado com um slapback. Eu deixei essa configuração porque eu me amarro em delay de fita e é uma coisa que eu estava sentindo falta no meu pedal antigo, mas eu também não quero ficar sem o som que eu já estava acostumada, né? Por isso eu botei aqui no A o delay de fita e no B o delay com o timbre que eu já estava acostumada. De cara, já achei uma utilidade muito boa para essa função do... que quando você segura o switch, ele entra na auto-oscilação, né? Então, isso é muito útil para Deja Vu, por exemplo, primeira música do disco. Ela tem uma coisa de uma espécie de pica-pauzinho que na hora que eu gravei, a Marta ficava aumentando o número de repetições dos dois pedais. Eu gravei com dois pedais, com Ecolution, sem ser o Timeline, e com o Mower, Re-Echo. E aí a Marta ficava mexendo no feedback de cada um deles, e aí com isso eu consegui reproduzir mais ou menos o que a gente fez. E para esse som, eu achei melhor o delay de fita, porque quando ele entra na auto-oscilação, fica uma coisa mais agressiva do que no delay analógico. Quer dizer,
vezes também fica meio agressivo, né? Mas vai uma coisa pro grave que eu acho que não vai caber muito bem na música. Mas, já para a segunda parte da música, no final da música, na verdade, entra um dedilhado que eu achei melhor fazer com o analógico. No banco 2, eu copiei aqui no A o som da fita que eu tinha usado no banco 1. É a mesma configuração, só copiei. O switch B tá com um som do Ice. O que o Ice faz é cortar o seu som, né? Ele faz uns slices que você pode configurar aqui se você quer que o slice seja longo, médio ou curto. Deixa ele longo. E ele modula o intervalos, no caso está no intervalo de oitava, mas você pode botar no intervalo de segunda menor. A repetição vai subindo de segunda em segunda menor, segunda maior. Faz uma escala de tons inteiros, né? Terça menor, trítono, enfim, várias opções. Sexta maior, deixa eu ver o que acontece. Ou isso tudo também, só que pro grave, né? Ah, tem os cents também, né? A gente pode ir nas frações de tom. Vamos ver. 50 cents. Bem interessante. Vou botar um trítono aqui pro grave. No caso aqui, eu botei uma oitava, né? E o mix tá bem alto, né? Deixa eu botar o mix na posição dele aqui. O mix está mais ou menos aqui. Nesse ponto aqui é onde o volume do delay fica equilibrado com o som limpo. Eu botei o mix um pouco maior do que isso porque eu quero o som mais do... Eu quero ouvir mais a repetição do que o meu som limpo. E esse som é para tocar a música com tanta tech, o nome do preset. Então, estou usando o slide e estou com essa doideira aí. E no A, como eu falei, delay de fita normal. Porque eu preciso desse timbre para o resto da música. Então, na introdução fica... Essa modulação aqui, né, essa oscilação de pitch, na verdade é a slide que eu estou fazendo. Não é do pedal. A modulação é na mão mesmo. E aí, quando chega nessa parte da música, eu venho pra cá. Parte A, né, quando entra a voz. Aqui para o banco 3,
eu usei os sons pro Cuidado Paixão, CDDPX para os íntimos. E eu tenho feito uma coisa de, nas músicas que eu preciso de um delay mais loucão, né, tipo no Contanda Tech, eu deixo sempre no banco A o delay mais clássico e no B o efeito mais out there. No caso aqui, né, o Ice. Aqui não é diferente. No A eu deixei um delay de bucket, que é uma cópia lá daquele primeiro banco, com um pouquinho mais de modulação. Que agora eu tô com o compressor ligado também. E eu tenho percebido que para os sons limpos é mais legal usar o The Bucket, que dá esse chorus, né? Mas aí para essa música, o que eu precisava de um efeito mais diferentão era o swell. Que no disco eu gravei esse efeito fazendo volume na guitarra mesmo, né? Eu tocava e depois puxava o volume daquele jeito. E mais aqui com esse pedal eu não preciso fazer isso. Eu deixei aqui direto no swell. E o efeito por si só, ele faz o swell só... O swell no caso é o volume, né? O volume que sobe sozinho. E ele faz isso só na repetição. Se eu botar um mix aqui, por exemplo, você vai ver o som da guitarra. E o delay subindo com o volume. E poder fazer algumas coisas quase de... como se você tocasse e seu som ficasse eternamente. Qualquer coisa nesse sentido. Para fazer o swell que eu quero, eu botei o mix no máximo. De forma que você não escute o som original da guitarra. O primeiro toque, né? E também para essa música eu uso um phaser. Tá nessa configuração aqui. Phaser bem rapidinho e fica assim. Outra coisa que eu achei útil fazer aqui é dar um boost. Nos parâmetros aqui você pode, em cada som, dar um boost de volume. Estou dando boost de 3 dB, porque é um som bem sutil, né? Bem levinho, e o phaser ainda faz ele soar mais distante ainda. Então, esse boost de 3 dB faz bastante diferença. E, por enquanto, é o único preset que eu senti necessidade de fazer isso. E para a segunda parte da música, o som tradicional do The Bucket. E também sempre legal com swell é usar um oitavador. E a gente fica com um som que é quase um órgão. No próximo banco aqui eu estou novamente usando o The Bucket, dessa vez com mais modulação ainda. Repetição curta, né? Que é para usar na música Esse Filme Que Passou Foi Bom, que é chamada de Isso Filme.
e ela começa com Slap Delay, na verdade, que é para fazer esse riff aqui, feito pelo Lucas Vasconcelos. E aqui o timeline acaba entrando só na segunda parte. Então, agora eu tô tocando aqui com a 335, com o AC ligado da Fulltone, e esse é o som. Com um pouquinho agora de slapback. E esse som aqui que é o reverse, delay reverse. Que repete o que você toca de trás para frente, né? E esse é o som que eu usei no Sente o Drama. E esse tipo de coisa, quando você aumenta o mix, você pode acabar usando para botar o tempo mais lento também. Faz umas psicodelias aqui. Então, gente, é isso. Eu sei que eu não mostrei todas as opções que tem nesse pedal. Esse pedal tem muita coisa. Eu, por exemplo, não gosto de usar muito as coisas de pattern, os delays rítmicos, né? Porque eu gosto de usar o delay mais como textura, não necessariamente aquela coisa sincada no BPM. Mas tem umas opções muito boas aqui, então de repente até pode ser uma nova frente aí pra mim. Vamos ver como é que vai ser. De repente no futuro eu faço um outro vídeo mostrando coisas novas que eu descobri, ok? É isso.